Na semana passada, no dia 9 de novembro, tive a oportunidade de participar da 16ª reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em Salvador com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Estiveram lá também os senadores Walter Pinheiro, a senadora Lídice da Mata, e juntos acompanhamos o anúncio pelo governo federal de novas medidas fundamentais para o enfrentamento dos efeitos da seca. Efeitos esses que, mais uma vez, tive a oportunidade de constatar quando, nesse último final de semana, visitei 5 municípios da região do Agreste de Pernambuco: Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Garanhuns e Ibirajuba, e lá pudemos ver, mais uma vez, o drama que a população nordestina está vivendo nesse momento por conta da seca que assola a região e que, segundo técnicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, é a mais grave ocorrida nos últimos 50 anos. Nessa reunião, foram anunciadas várias iniciativas por parte do governo federal, com o objetivo de minimizar os efeitos da estiagem, sobretudo a partir de abril, quando foi iniciada uma articulação conjunta com os governos estaduais e municipais. Ou seja, além das medidas emergenciais e dos investimentos constantes, o governo federal adotou uma ação coordenada entre os diversos entes federados, articulação essa que é fundamental tanto para identificar e listar com maior precisão as ações prioritárias contra a seca, quanto para implantá-las com maior celeridade. Foram várias ações emergenciais adotadas até o momento, como a operação de utilização de carros-pipa, recuperação de poços, distribuição do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra, oferta de milho subsidiado, transferência de recursos para assistência à população, linha emergencial de crédito, dentre outros. Além desse balanço positivo que tivemos a oportunidade de conferir na reunião da SUDENE, a presidenta Dilma anunciou mais medidas na intenção de minorar o sofrimento de milhões de brasileiros. Isso porque estamos diante de uma das piores secas, como eu disse, dos últimos 50 anos, com grande impacto na vida de muitos agricultores, trabalhadores e trabalhadoras do semiárido do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. São mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras atingidos por essa estiagem e 1.317 municípios em situação de emergência. Desse total, temos mais de 1 milhão de pernambucanos e pernambucanas sofrendo com a seca e 117 municípios de Pernambuco em situação de emergência. Os impactos dessa estiagem só não foram mais negativos por causa do enfrentamento vigoroso do governo federal e por causa dos reflexos de uma nova era iniciada no governo do ex-presidente Lula. Diferentemente do que nós víamos no passado, hoje, mesmo diante desse flagelo, não há fome humana e nem saques nas áreas atingidas pela seca. Isso é fruto da distribuição de renda e dos programas sociais, embora, infelizmente, os rebanhos estejam morrendo e o quadro econômico tenha sido afetado drasticamente. A presidenta anunciou a prorrogação do Bolsa Estiagem com o pagamento de mais 2 parcelas de R$ 80 para os produtores rurais do semiárido. Essa é uma renda fundamental para evitar que muitos agricultores e suas famílias passem fome, pois muitos não conseguiram colher o que plantaram para alimentarem a si próprios e vender parte da sua produção. A presidenta anunciou ainda o pagamento de mais 2 parcelas de R$ 136 do Garantia Safra. Com essas 2 medidas, estamos garantindo renda para 1,5 milhão de famílias atingidas diretamente pela seca.
Para se ter uma ideia, até outubro deste ano, foram pagos 232 milhões de reais pelo programa Bolsa Estiagem e 473 milhões por meio do Garantia Safra. Além disso, foi prorrogada para até 2013 a venda de milho subsidiado a fim de alimentar os animais. O governo anunciou ainda a ampliação do número de carros-pipa. E até outubro deste ano, nós já investimos mais de 310 milhões de reais para 4.162 carros-pipa levarem água às famílias. E foi autorizada agora a contratação de mais 906 desses veículos. Como disse a presidenta Dilma, talvez essa seja a maior operação de carros-pipa da história do país. Nas suas palavras, nós nos orgulhamos de realizar a maior operação de carros-pipa pela necessidade, mas não nos orgulhamos de estar usando os carros-pipa mais uma vez como forma de superar a seca. Abre aspas. Nós não achamos que essa é a melhor resposta para o Nordeste. Usamos porque ainda temos que recorrer aos carros até o momento em que as obras estruturantes estiverem na sua maior maturidade. Fecha aspas, disse a presidenta. Vale ressaltar ainda o início de outros investimentos importantes que permitirão ampliar a oferta de água nas áreas afetadas pela seca. Durante o evento na Sudene, a presidenta anunciou o aporte de 1 bilhão e 800 milhões de reais para 77 obras. Mas essa é a primeira parte de uma lista que prevê investimento total de 3 bilhões. São empreendimentos como a construção e ampliação de adutoras, barragens, sistemas de abastecimento e outras obras. Os termos para o início da construção foram assinados pelos governadores na mesma reunião da Sudene. Desse total de 1,8 bilhão, 1,06 bilhão será disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional para 33 obras. Outros 656,2 milhões pelo Ministério das Cidades para 22 empreendimentos. E mais 108 milhões da Fundação Nacional de Saúde para 22 obras. Caberá aos estados e municípios executar as obras sob supervisão da Caixa Econômica Federal. A previsão é que a primeira etapa útil dos empreendimentos seja concluída em até 18 meses. Nesse primeiro momento, Pernambuco receberá 242 milhões. Esses recursos serão investidos em obras como a ampliação da oferta de água a partir do Sistema Adutor do Oeste, trecho Orocó-Ouricuri. 2. A implantação de adutora a partir de Tabocas, para a estação de tratamento do Poço Fundo 1, em Santa Cruz. Ampliação do sistema de abastecimento de água de Águas Belas, a partir de Poços de Tupanatinga. Ampliação do sistema de abastecimento de água de Santa Maria da Boa Vista, a partir do Sistema Redenção. Implantação do sistema de abastecimento de água de Santa Cruz da Baixa Verde. Substituição de trecho da adutora de Amaragi. Implantação de uma nova captação para o sistema Cabrobó. Implantação de adutora a partir da barragem de Inhumas. Ampliação do sistema de abastecimento d'água de Oricuri. E ampliação da adutora da barragem Pau-Ferro até a barragem São Jacques, dentre outras obras. O governo federal continuará atento e monitorando constantemente a situação da seca para tomar novas medidas que se mostrarem necessárias e minimizar, assim, os efeitos da seca. O Senado Federal precisa estar atento a esse tema, cobrando ações, levando os pleitos dos estados e municípios atingidos e participando dessa ampla articulação encabeçada pelo governo Dilma Rousseff. Além de ter usado essa tribuna para enfatizar a importância de enfrentarmos com rigor a estiagem, tenho ouvido prefeitos e lideranças de municípios de Pernambuco
atingidos por esse flagelo. Como disse no último sábado, estive no Agreste Meridional, em Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Garanhuns e Birajuba, e recentemente estive também em Custódia, São José do Egito, Tabira e Serra Talhada. A ideia é trabalharmos juntos com a presidenta Dilma, os prefeitos e os governos estaduais, para revertermos a situação precária em que vive parcela importante da nossa população. Na reunião da Sudene, a presidenta, mais uma vez, reforçou a importância dessa articulação entre os diversos entes federativos. Disse ela, abre aspas, o país não pode, para resolver os seus problemas, agir de forma isolada ou parcial no que diz respeito às suas diferentes esferas de governo. Com a participação de todos, as medidas para reduzir os efeitos da estiagem se tornam mais eficazes. Muito obrigado, senhor presidente.